Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da noite, aqui na Obra TV. E hoje vamos falar sobre as formas de acordo possíveis nas relações trabalhistas. Muitos empregados acabam se acomodando, aguardando serem demitidos para não perder seus direitos. Mas você sabia que pode ter seus direitos também ao pedir demissão e não só quando é demitido? Quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto de hoje é o Dr. Igor Trauer, advogado especialista em direito trabalhista. Boa noite, Dr. Igor. Muito obrigada por estar aqui no programa de hoje. Boa noite, Amanda. Boa noite, João. Privilégio estar aqui essa noite com vocês para poder discutir um pouco sobre esse tema de muita relevância, principalmente nos atuais momentos que estamos passando. E você já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o Dr. Igor vai responder aqui no programa. Já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Doutor Igor, há muita conciliação na Justiça do Trabalho hoje em dia? Sim, João. Tem bastante conciliação acontecendo, né? Principalmente em função do cenário mundial que acabou acontecendo depois de 2020, né? Em função da pandemia. Num primeiro momento, houve um estancamento até dos andamentos processuais, mas logo em seguida já teve a retomada do andamento dos processos e, consequentemente, dos acordos, né? O acordo tem se mostrado um ótimo recurso para resolver conflitos, né? Então, tem sim um movimento na justiça que está trazendo bastante conciliação. E, doutor, é preciso estar acompanhado de um advogado, então, para fazer a conciliação ou a pessoa pode ir sozinha? O recomendado sempre vai ser estar acompanhado de um advogado, né? Quando nós falamos de acordo judicial, necessariamente as partes precisam estar representadas por advogado. Tem uma modalidade de acordo que não precisa de advogado, que a empresa ela faz, que até a gente pode comentar em seguida, mas é um acordo que a empresa faz com o próprio funcionário, ele vai ter alguns direitos, não digo suprimidos, mas ajustados de outra forma, senão da justiça, como, por exemplo, FGTS vai ter um valor menor, aviso prévio, mas, via de regra, sempre com advogado. A vantagem é que, com um profissional junto, né, há chances desse acordo ser mais equilibrado, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Tanto para o empresário quanto para o empregado, na hora de fazer o acordo, é bem importante ter em mente o que está sendo feito naquele acordo, né? Se todos os direitos estão sendo observados, se a forma como eles estão sendo propostos realmente atende os interesses daqueles que estão fazendo acordo, né?
Não é simplesmente assinar qualquer papel e fazer um acordo por fazer acordo, né? Tem que estar bem observado para que no futuro isso não venha a trazer nenhum prejuízo às partes. Mas, doutor, um advogado não pode representar ambas as partes? Não. É necessário que cada parte esteja representada por um advogado, né? Senão, o advogado ele tem interesse em defender uma parte, seja autor, reclamante ou reclamado, né? Ele não pode agregar os dois lados, né? Então, o advogado da empresa vai atender os interesses da empresa com um foco tentando viabilizar a melhor forma possível para o seu cliente, empresa, e já o advogado da parte autora, do reclamante, ele sempre vai tentar avisar que os direitos do seu cliente sejam atendidos. Não equivaria, porque no direito de família é possível, né? Mas no trabalhista realmente Sim. não é possível. Doutor Igor, e quais as formas de acordo que existem? Bom, existem praticamente 3 formas de fazer o acordo, né? A primeira forma seria a forma tradicional, quando já há um processo tramitando no judiciário e por A mais B, as partes sentam, conversam e fazem um acordo daquele processo. A outra forma é o acordo extrajudicial, que é esse acordo que havia comentado antes, que as pessoas, as partes, autor e réu, têm um interesse em fazer um acordo, mas não discutir o processo em si. As partes apresentam no judiciário uma proposta de acordo. Chegam no judiciário e protocolam. Aqui está nosso acordo, precisamos da chancela judicial para aprovar esse acordo. Dentro desse acordo, vão estar descritos várias verbas que estão sendo acordadas. Por exemplo, é uma demissão sem justa causa, estão sendo pagos aqui verbas de natureza indenizatória, a título de dano moral, a título de horas extras, intervalos. Tudo isso precisa estar anotado nesse acordo, precisa estar redigido e discriminado o que está sendo pago nesse determinado acordo, né? Nessa modalidade também, cada parte tem que ter um advogado constituído. Sim, justamente por isso. Em que pese não haja uma discussão judicial, precisam as partes estar com advogados distintos. E aí o que acontece? O advogado, antes de entrar com o processo, antes de protocolar o acordo, provavelmente os advogados já vão ter conversado antes, de forma antecipada, vão redigir uma minuta de acordo. De forma conjunta? De forma conjunta, atendendo os interesses de A e B, até se acertarem em todos os pontos. Quando chega o acerto entre todos, então é levado ao judiciário. Em chegando no judiciário, o juiz ele pode tomar 3 atitudes. A primeira seria homologar direto o acordo. Aceitou. Aceitou. A outra forma que o juiz pode fazer é marcar uma audiência, e aí nessa audiência vêm as duas partes, o autor e o réu. O juiz lê o acordo em audiência e pergunta para todos se realmente é isso que as partes estão acordando. O juiz precisa olhar para o autor e dizer, olha, Joãozinho, o senhor está dando quitação do processo em tais e tais pontos. Joãozinho tem todas, né? Isso acontece seguido aqui no programa. E aí o Joãozinho vai olhar para o juiz e dizer, sim, é exatamente isso que eu quero, por esses valores, nessas condições. E aí sim o juiz ele vai homologar. E por fim, raras as vezes, não é muito comum, mas pode o juiz chegar, ao ver um acordo protocolado, não homologar, por entender que há algum vício, algum erro, algum equívoco, ou até mesmo alguma fraude, e o juiz ele tem essa possibilidade de não homologar o acordo. Ou um desequilíbrio muito grande, está muito favorável para uma parte. Exato, ele pode perceber que que o judiciário esteja sendo usado para burlar alguma questão trabalhista, e aí o juiz pode não homologar. E, doutor Igor, o processo normalmente ele leva, que média de tempo ele é demorado? É uma pergunta... Judicial, né? Acho que Sim. É uma pergunta bem relativa, né? Porque depende de cada caso. Mas, para não ficar uma pergunta sem resposta, um processo normal, tomando uma média, geralmente aí pode levar uns 4, 5 anos. Isso a nível de judiciário, podemos dizer que até é rápido, né? Comparado com outras áreas do direito, né?
Mas entre ajuizar a ação, né, a parte contrária recebe, tem prazo para apresentar defesa. Depois o juiz ele tem que ver se há necessidade de fazer perícias, depois é feitas as audiências, depois vem sentença, fase de recurso e depois... Recurso em outras instâncias. Em outras instâncias. Segundo grau, depois vai para Brasília e depois tem a fase da cobrança, né? Então, todo esse trâmite, ele pode levar aí 5 anos. Pode ser menos tempo, assim como pode ser mais. Então, numa maneira geral, uma média mais ou menos 5 anos aí entre a pessoa que entrou no escritório de advogado, protocolou a ação, até ela receber o dinheiro, podemos falar aí em aproximadamente uns 5 anos. E, doutor Igor, quais são os principais motivos que levam ao acordo? Bom, também é uma pergunta que ela é bastante abrangente, né? Mas o principal motivo é justamente abreviar esse tempo, né? A pessoa, às vezes, tem compromissos familiares, principalmente agora na pandemia, né? As pessoas ficaram sem trabalhar, foram demitidas, foram desligadas. Sem renda? Sem renda nenhuma. E acabou que, ao invés de ela entrar com uma ação e esperar todos esses 5 anos para discutir e ver que realmente ela teria direito, muitas optaram em abrir mão de determinados pedidos e já recebeu um valor de uma forma antecipada, né? Lembrando que, dessa forma, a pessoa ela já consegue se organizar na sua vida financeira com os recebimentos das parcelas do acordo, né? E, doutor Igor, há algo que impeça um acordo? Quais seriam as situações que isso pode ocorrer? Bom, o que poderia barrar o acordo? Seria nessas hipóteses que eu havia mencionado antes, que o do juiz não homologar. Exemplo, chega um acordo, o empregado, ele trabalhava, vamos supor, de auxiliar de serviços gerais, tinha uma renda de aproximadamente um salário mínimo e meio, entra com a ação num período de 1 ano pedindo um acordo de R$500 mil, R$200 mil. É completamente, né, a grosso modo, desproporcional das causas dessa natureza. Então, o juiz pode identificar que nesse acordo há uma fraude. Ou talvez para esquentar dinheiro, ou para a empresa tentar omitir algum patrimônio, comprometer certas rendas, ou até o mesmo contrário, né? Quando a empresa o empregado tem 20 anos de emprego e faz um acordo por R$1.000. Então, às vezes, o juiz pode observar a situação e aí sim ele não homologa o acordo, né? Doutor, quais as vantagens ou desvantagens das negociações trabalhistas? Bom, as principais vantagens seria principalmente isso, né? Vamos supor, a pessoa fez o acordo, além dela tirar das costas toda aquela angústia, o receio de enfrentar um processo judicial que pode se arrastar aí por 4, 5, 6 anos, né? Ela fazendo o acordo, ela já pode ter uma organização tanto emocional quanto financeira, né? Ela pode saber que fez um acordo em 10 parcelas. E vai receber em 10 parcelas. Vai saber nas 10 parcelas, vai poder se organizar, não vai ter que ficar indo no fórum, fazendo audiência, não vai ter que ficar ligando para o advogado, perguntando como é que está o andamento, não vai precisar ir para a perícia. Tem economia de custos processuais também. Além de toda a economia dos custos processuais, tem honorários com os peritos, depois tem o contador, né, para fazer os cálculos, transformar o dinheiro que foi reconhecido, os direitos reconhecidos em sentença, transformar em números, né? Isso tudo tem um custo, né? E isso, além do custo financeiro, tem o tempo, né? Que hoje o que nós temos de mais valioso é o nosso tempo. Não podemos desperdiçar o tempo com coisas que podem ser resolvidas de uma forma que fique bem para todos, né? E o acordo ele vem justamente para isso. Facilitar também para a empresa terminar os laços com aquele colaborador de uma forma que fique bom também para a empresa, não acabe prejudicando também. Tem uma previsibilidade, sabe que também o caixa já fica mais organizado. Fica aquela insegurança, né? Vou ter dinheiro para pagar, quanto vai dar a sentença, né? Uma das maiores queixas, né, dos empresários é justamente essa.
vai colocar a cabeça no travesseiro na noite e sabe que tem um passivo trabalhista. E muitas vezes esse passivo trabalhista não é possível mensurar. O que acontece? A empresa recebe, às vezes, a famosa cartinha da Justiça do Trabalho e vem lá o valor da ação. 200 mil, 100 mil, 50 mil. O empresário ele recebe aquilo e já pensa que já está condenado com aquele valor. Sim. E não consegue, às vezes, investir o dinheiro que tinha no seu negócio para gerar mais rendimentos, pensando que tem que pagar essa reclamatória. Tem que ter vou deixar uma reserva. Uma reserva. Então, às vezes, essa reserva acaba trancando investimento, trancando novas contratações para que o negócio deslanche mais. Né? E, doutor Igor, todos os acordos podem ser feitos em parcelamentos, mas uma pergunta, tem um número mínimo de parcelamentos e um número máximo de parcelamentos? Não. O acordo ele vai ser conforme as partes concordarem. Pode ser feito pagamento à vista, pode ser feito pagamento em 3 vezes, pode ser feito em 10 vezes ou em 5 anos. Isso, o número de parcelas, não há problema nenhum, desde que as partes concordem com o valor, com o número de parcelas, se vai ter reajuste, se não vai ter reajuste. Isso tudo é possível acertar antes da homologação. Se as partes, porventura, não estipularem isso, aí entra a importância do papel do juiz também em fazer esse questionamento, né? Se vai ser parcelado, como é que vai ser essas parcelas. E, normalmente, esses pagamentos eles são feitos através de depósito bancário? Sim. Geralmente, nos acordos, na sua grande maioria, a empresa ela acaba pagando para o advogado do autor. O advogado recebe os valores e repassa para o seu cliente. Pode fazer o pagamento direto na conta do empregado? Pode também, desde que as partes concordem com isso. Também há situações que é possível fazer o pagamento via depósito judicial. Aí esse dinheiro entra numa conta do judiciário, o judiciário depois vai liberar esse valor mediante alvará para que a parte possa sacar e usufruir do dinheiro. Perfeito. Doutor, as verbas rescisórias também é possível parcelar? Ou, sei lá, a parte de fundo de garantia também é possível parcelar? De regra, não. Tá? Antes da pandemia, o que acontecia? Era uma orientação do tribunal de que verbas rescisórias não poderiam ser parceladas. Então, vamos supor, a pessoa foi demitida, desligada, tinha de verbas rescisórias 20 mil reais e 30 mil de outros pedidos qualquer. A entrada, o pagamento principal das verbas rescisórias tinha que ser numa parcela só, de 20 mil. Por quê? Porque a rescisão tem que ser paga 10 dias após da rescisão, de forma integral. Então, os juízes não estavam homologando acordos que parcelavam verbas rescisórias. E isso poderia dar uma questão de uma espécie de fraude nos direitos trabalhistas do empregado, fracionando essas verbas rescisórias. O que acontece? Veio a pandemia, veio uma enxurrada de demissões, empresas fechando, sem fluxo de caixa, sem dinheiro para poder fazer os pagamentos. E, quando chegou nessa situação, os acordos que foram protocolados na Justiça, muitos deles foram com verbas rescisórias parceladas. Foi algo atípico, né? Foi algo atípico. Então, isso acabou que o juiz homologando dando essa possibilidade de fazer o parcelamento das verbas rescisórias. Muito bem, doutor Igor. Nós faremos, então, um rápido intervalo e já voltamos com o Papo Certo e com a interação com a nossa audiência. É bem rapidinho, fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte.
Voltamos com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela. Temos conosco hoje o Dr. Igor Trauber, advogado e especialista em direito trabalhista, que está falando sobre as formas de acordo possíveis nas relações trabalhistas. Doutor Igor, e se a empresa não cumprir o acordo, o que acontece? Bom, existe essa possibilidade sim, né? Da empresa, em determinada situação, não conseguir honrar com aquilo que se comprometeu no acordo. Às vezes até de forma involuntária, talvez. Né? Bem provável. Mas mesmo que tenha sido de boa fé ou até mesmo de má fé, todo acordo, ele consta uma cláusula penal. O que significa isso? Que em não cumprindo o acordo, haverá uma incidência de uma multa. 20%, 30%, não há um percentual fixado em lei. Isso as partes também vão definir. Ou o juiz. Né? Ou juiz. Mas geralmente as partes convencionam. Né? Então, vamos supor, é muito fácil, às vezes, seria, né, a empresa firmar um acordo, pagar 2 parcelas, no total de 10 ganha tempo e não fazer mais pagamento. Então, o que acontece? Há uma previsão de multa e essa multa, geralmente, há um vencimento antecipado das demais parcelas, com multa, né? Vamos supor, eram 10 parcelas, a empresa paga 2, não paga as outras 8, há uma incidência de 20%, 30%, 40% e o vencimento antecipado dessas 8 parcelas. Então, a gente já pode fazer a cobrança do valor total. Geralmente é assim que é feito para fazer com que haja seriedade, que haja compromisso no cumprimento do acordo. O doutor comentou que pode ter até casos de um parcelamento até de 5 anos. Sim. Né? Tem como pedir algum tipo de garantia no caso desse caso, já que é um prazo tão longo? Claro, sem dúvida. Claro, não é usual fazer um pagamento de 5 anos, né? Eu utilizei um exemplo aqui para deixar bem claro que não há regra, não há limite de parcelamento. Mas sim, há casos em que, por exemplo, a saúde financeira da empresa não é das melhores, o autor, com receio de não receber todo o valor a qual foi acordado, possa exigir a restrição de um veículo, de um imóvel, até que todo o acordo seja pago. Após isso, pede então para o juiz fazer a liberação da restrição do veículo, do imóvel, que o acordo foi 100% cumprido e aí não tem problema nenhum, mas é possível sim criar esse mecanismo. Até porque ocorre o risco das falências também, né? Mas isso também fica... Nós vamos desenvolvendo sobre isso neste programa ou talvez no próximo, então. E agora eu venho pedir atenção para você aí que está nos assistindo, que chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Então vamos lá. No meu processo eu pedi várias coisas, mas quando fiz o acordo constou apenas o dano moral. O que aconteceu com os outros pedidos, doutor? Está perguntando o Davi Soares de Viamão. Bom, Davi, né, somente vendo o seu processo para ter certeza do que aconteceu. Mas o que é o mais provável é que quando há um acordo, um processo trabalhista, lá no início, quando o seu advogado entrou com a ação, provavelmente ele fez vários pedidos. Dentre os pedidos, possivelmente teve um que era dano moral. Quando se faz o acordo, principalmente antes da sentença, é normal, é comum que os advogados atribuam a natureza desse acordo a título de dano moral ou a título de verba de natureza indenizatória. O que significa isso? Significa que daí a empresa não vai precisar pagar taxas, impostos em cima desse valor. INSS, Fundo de garantia, FGTS. Então é uma forma de também otimizar, de facilitar a realização do acordo, né? Senão ele tem que pagar mais uma série de itens que acabaria inviabilizando o acordo. Então, é natural que se convenciona, no caso, se coloca tudo num item só. Num item só, mas não quer dizer que os outros pedidos da ação do Davi não foram atendidos. Eles foram, sim, levados em consideração
justamente para chegar até numa composição de valores, né? Então, isso não se preocupe, Davi, que tudo foi abrangido dentro desse acordo. Isso é apenas burocracia das partes. Certo. João? O juiz é obrigado a aceitar o acordo, doutor? Não é obrigado, né? Normalmente ele acaba aceitando, mas é aquela situação. Se o juiz perceber que pode estar ocorrendo alguma fraude, alguma situação que não esteja adequada para aquela situação, pode o juiz optar em não homologar. Mas, via de regra, os juízes acabam homologando. Reiteram perguntas novamente para as partes, perguntam se tem certeza que com aquele valor estão dando quitação, que não vai poder mais reclamar depois. Né? Isso tudo o juiz ele faz esse papel, adverte bem as partes, para que não haja nenhuma dúvida. Doutor Igor, um telespectador preferiu não se identificar, ele diz que está em processo com a empresa e ele quer saber se depois que ele fazer o acordo, ele pode pedir mais alguma coisa ou não? Tudo depende também. Vamos lá. Se no acordo constar todas as verbas, ele não vai poder fazer nada. Depois, ele não vai poder pedir nada que não esteja no acordo. O acordo ele vai ser a baliza. Então, o que consta no acordo, depois ele não pode pedir. Né? Então, se o acordo... Às vezes ele pode fazer um acordo a respeito da insalubridade, das horas noturnas, e o acordo consta que ele está recebendo R$1.000 só a título de hora extra, vai ser só a título de hora extra. Ele pode, sim, depois vir pedir outras coisas. Agora, se o acordo ele dá uma quitação geral e restrita, aí ele está eliminado, não pode fazer mais nenhum pedido nesse sentido. Doutor, é obrigatório aceitar o acordo que a empresa ou o juiz oferece? Não é obrigatório, né? Acordo, as partes têm que concordar com tudo. Né? Todas as vírgulas do que está sendo tratado precisa estar de acordo com todos. Né? Não pode... Às vezes a gente sabe que acontece do juiz na audiência dar uma pressionada para fazer o acordo. Dá uma pressão, né? Uma pressão, olha... Acho que está justo esse valor, isso. Acho que tem que aceitar isso que hoje, fala meio grosso lá na hora. Não, isso acontece, mas não quer dizer que a parte tem que concordar. Mesma coisa a empresa, né? É bem comum a empresa reclamar que foi obrigado a fazer um acordo que não queria. Mas por que foi obrigado? Ninguém é obrigado a fazer acordo nenhum. Se a empresa não quiser fazer acordo, ela não faz e pronto, e o processo segue até o final. Da mesma forma, o empregado. Se ele acha que aquele valor é muito pouco, ele tem o direito de recusar e o processo segue. É claro que as partes, conversando com seus advogados, elas vão mensurar os riscos desse processo trabalhista, né? A empresa ela pode não concordar, às vezes, em pagar um valor maior, mas o advogado pode dizer, olha, tu está pagando esse acordo com um valor maior porque nós estamos com uma fragilidade de provas nesse pedido, o que acaba trazendo um risco maior. Mesma forma, o empregado. Ele não quer acertar aquele valor tão baixo, mas ele sabe que não tem tanta prova para produzir, então acabam fazendo essa avaliação de risco, né? Sim, o advogado da empresa, olha, se não aceitar essa proposta aqui, daqui a 3 anos pode ser 3 vezes mais. Exato, né? Tem os juros, tem tudo. E é justamente aquilo que nós conversamos antes, né? A duração do processo. As partes elas precisam avaliar isso. Tudo, o tempo que vai demorar, às vezes vale a pena abrir mão de certos valores, né? Para poder receber de uma vez e terminar de uma maneira amigável para todos. Certo, então. Eu quero agradecer ao doutor Igor pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês para estar aqui e fico à disposição sempre que necessitarem. E eu agradeço a equipe técnica do programa e ao pessoal de casa pela audiência, lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com o Dr. Braulio Pinto, presidente da IBDFAN RS, para falar sobre a multiparentalidade e parentalidade socioafetiva. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês.